Bom dia. Vamos então para a nossa revisão aí de português, né? Vamos falar um pouco mais sobre tipos de frases, vamos rever esse conteúdo que nós já vimos. Essa semana está sendo uma série de, né, revendo, ou seja, vendo novamente o que vocês conseguiram absorver e aprender. Bom, hoje nós vamos ver os tipos de frase. Vamos lá então. O que é frase? Frase é a expressão verbal ou escrita de um pensamento, às vezes constituída de apenas uma palavra. Então a frase ela se resume a uma expressão em que vai, né, nos dar uma comunicação, ou seja, ela faz sentido. A frase para existir, ela tem que fazer sentido. Não adianta você encher, né, um grupo de palavras, certo? E não ter sentido nenhum. Ela tem que ter um sentido. Então, apenas uma palavra. Oi é uma frase. Bom dia é uma frase. Porque ela expressa uma comunicação. Ela tem um sentido, certo? Então, frase é isso. Então, toda vez que você for analisar ou ver uma frase, você tem que ter essa ideia de que está me passando uma informação, tem sentido isso daí? Então, é uma frase. Então vamos lá, coloque a pontuação necessária. Pedro, Paulo e André foram pescar. Luísa comprou um vestido, uma blusa e um par de sapatos. José fale mais baixo. Meu irmão assustou-se e gritou: ai, 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 socorro. Tia, a senhora leu rápido? Não, eu não. Foi que eu li rápido, apenas eu li sem pontuação. Quando a gente lê sem pontuação, né, a frase fica de forma corrida. E às vezes não dá para a gente entender direito. Por isso a necessidade da pontuação. O que é a pontuação? Ponto, vírgula, ponto de interrogação, exclamação, tudo isso vai ajudar na melhor compreensão da frase, ok? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 frases. Então vamos lá. O que está faltando aqui? Vírgula, que eu botei bem aqui, e um ponto final. Pedro, Paulo e André foram pescar. Então são 3 pessoas, né? Aqui o André e André não precisa, né? Mas aqui precisa. Ó. Pedro, Paulo e André foram pescar. Certo? Já deu outra entonação, né? Aqui, Luísa comprou um vestido, uma blusa e um par de sapatos. Lembra que a vírgula ela separa uma sequência? Então ela comprou o que aqui? Mesma coisa. Um vestido, uma blusa e um par de sapatos. Então, para fazer a separação disso daí, usa-se a vírgula. Aqui é a mesma coisa na primeira. Foi Pedro, Paulo e André, são 3 pessoas. Houve uma separação aqui. E terminou com ponto final ou parágrafo. José, fale mais baixo. Como é que fica? José, fale mais baixo. Então a pessoa chamou, José, ó, fala mais baixo. Né? E fez uma pausa, uma pequena pausa. Já se usa o que? A vírgula. Meu irmão assustou-se e gritou. Gritou, começa uma fala, né? Meu irmão assustou-se e gritou. Então eu tenho que botar 2 pontos. Ai, ai, socorro! Então com ponto de exclamação, já deu um outro sentido nas frases, né? Já expressou o quê? Um sentimento, no caso aqui de susto, né? De medo, tá bom? Como podem ser as frases? Elas podem ser afirmativas, negativas, imperativas, interrogativas ou exclamativas, certo? Com certeza você daí já deve ter uma noção do que cada frase representa, né? Ou algumas. Negativa, por exemplo. Ah, tia, negativa é negativa. Ele, não. Interrogativa, ah, já sei, tia. É pergunta. Se você está falando esse tipo de coisa aí, você está correto. E eu fico feliz porque você está lembrando. Tá legal? Então vamos lá. Agora pontue as frases de acordo com a indicação. São 3 frases, a mesma frase, só que agora ele quer que você transforme em uma afirmação, a outra em uma pergunta e a outra em uma admiração. Então você chegou cedo. Eu tenho que usar aqui ponto. O ponto parágrafo, o ponto final, né? Então aqui, ó, o ponto, certo? Você chegou cedo. Afirmei. Tá certo? Chegou e pronto.
Uma pergunta, você chegou cedo? Aí já muda, né? Eu já boto o quê? O ponto de interrogação, não pode ser outro ponto, certo? Então já é uma pergunta. E admiração, você chegou cedo, já é um ponto de exclamação. Então, a mesma frase em situações diferentes. Você chegou cedo, você chegou cedo, você chegou cedo. Então, 3 situações, né, geradas em função do quê? Apenas de pontuação. O ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Muito bem. Vamos continuar então. Aqui eu quero que a gente indique o que então? O conceito ao tipo de frase. Coloquei novamente aqui os tipos de frases que nós vimos no slide anterior. Estava lá falando, né? Afirmativa, negativa, e eu mencionei que você já devia estar aí especulando. Ah, tia, eu sei que tipo de frase é essa. Então vamos lá. Aqui do outro lado diz o conceito. O que que é? É uma pergunta, constata um fato negativo, exprime um estado emotivo, dá ordens e conselhos. Então, você aí já deve estar dizendo, a letra B é ali, a letra A é ali. Vamos lá ver se vocês acertaram. É uma pergunta. Qual é? Com certeza é a interrogativa. Muito bem. Constata um fato. Lembra lá do você chegou cedo, né? É o que? Uma afirmação. Constata um fato negativo. É a negativa. Se eu botasse um não lá na frase, você não chegou cedo. Eu afirmei que a pessoa não chegou cedo, ok? Imperativo, exprime um estado emotivo. É a exclamativa. Lembra lá do rapazinho? Ai, ai, socorro. Expressou o quê? Um sentimento que era medo. E dá ordens e conselhos é quem? A imperativa, certo? Então, nós temos aqui afirmativa, constata um fato. Negativa, constata um fato negativo. Interrogativa é uma pergunta. Imperativa, dá ordens, conselhos, também pedidos, tá, gente? Exclamativa, faz o quê? Exprime um estado emotivo. Bom, gente, essa aqui foi a nossa aula de hoje, né? Foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco mais. Se você já tinha assimilado o conteúdo, você agora reveu, né? Fez aquela breve revisão aí. É sempre bom a gente estar vendo. Mas a melhor forma de aprender a ler corretamente, a saber palavras novas e também a pontuação correta é fazendo a leitura diária. Por isso, essa semana eu estou passando uma série de textos aí, né? Praticamente nas disciplinas. Só não está em matemática, mas matemática tem problemas para resolver. Já é uma interpretação. Mas nas demais, boa parte delas eu estou passando textos. Eu espero que vocês estejam fazendo. Porque quanto mais você lê, mais você interpreta, melhora o seu vocabulário e enriquece, tá bom? Bom, então até a próxima. Beijos.